Olá, galera do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula a gente vai estudar o desenvolvimento econômico e industrial do Sudeste, como tudo aconteceu, como o processo de industrialização começou. Beleza? Então tá aqui relembrando as unidades da federação que fazem parte do Sudeste e nós temos aqui a participação do PIB, Produto Interno Bruto, das riquezas que são geradas de acordo com as 5 regiões, né, da divisão do IBGE. Então, nós temos aqui, olha, quase 55% do PIB nacional é a região Sudeste que produz, certo? Então, aí a gente consegue observar que a região Sudeste é a mais desenvolvida, populosa, no setor industrial, no setor agropecuário, questão da mineração. Então, muita riqueza produzida aí nessa região, né? Nessas unidades da federação aqui. Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí aqui tem a participação dos estados nesse PIB nacional. Então a gente vê que São Paulo está em disparada aí, né, como a unidade da federação que mais produz riqueza no nosso país. A população está concentrada ali, as atividades industriais, técnicos modernos, centros técnicos, né, os tecnopolos, modernidade, indústria com utilização de tecnologia. Então, a unidade da Federação de São Paulo, né, e também a região Sudeste se destaca aí em vários segmentos. Em relação, por exemplo, à agropecuária, o setor primário, de uma forma geral, no Brasil, produz muita riqueza, porque nós produzimos matéria-prima para os países ricos industrializados. E também exportamos alimentos, como frutas. Nós aqui no Brasil exportamos muitas frutas para os países mais ricos, certo? A questão dos minérios, a questão do café também, petróleo, gás natural, certo? Então são grandes riquezas aí de exportação, produtos de exportação para outros países, beleza? Então nós temos aqui destacado plantação de mamão no município lá do Espírito Santo, de Pinheiros, no Espírito Santo, horta com plantação de alface em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fazendas com plantação de café à beira da rodovia, em Araguari, Minas Gerais. Então, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, certo? Então, imagine a quantidade de fazendas de café que nós temos no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, até mesmo fora da região Sudeste, como aqui o Paraná, certo? Que faz parte da região Sul, mas também é um grande produtor de café. Beleza? Nós temos aí a questão também da agropecuária moderna, intensiva, criação de gado intensivo. No Rio de Janeiro e também em Minas Gerais se destaca aí a produção do gado para corte, o gado leiteiro, produção de leite e derivados. Então, nós temos aí muita riqueza sendo produzida nessa região do Brasil. Outra questão é que também algumas unidades da federação em específico recebem os royalties do petróleo. O que são royalties? São indenizações que as empresas petrolíferas pagam aos estados, aos municípios, ao Comando da Marinha e ao Ministério da Ciência e Tecnologia pelas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, por todo o impacto ambiental que é causado, por toda a exploração dos recursos naturais que ali estão concentrados. Então, os royalties são importantes para garantir os investimentos em diferentes setores e, por anos, eles eram destinados principalmente aos estados e aos municípios onde ocorria a extração do petróleo e do gás. No entanto, algumas alterações na legislação modificou a distribuição dos royalties, diminuindo a parcela dos estados e dos municípios produtores e redistribuindo também aos estados onde não haviam a exploração, com o objetivo, né, de reduzir a desigualdade regional. E essa situação também gerou muita polêmica, porque daí as cidades, né, as unidades da federação não queriam abrir mão desse royalty, porque é um bom dinheiro. Então, ele serve para investir em diversos segmentos aí da sociedade para melhorar a qualidade de vida da população que mora nesses locais. Beleza? E aí a questão da industrialização. A nossa industrialização aqui no Brasil, como já conversamos, né, ela aconteceu de forma
tardia, quase 200 anos depois do que já tinha acontecido a Revolução Industrial lá na Europa. Então, a industrialização aqui, ela se deu por conta de uma crise, né, em 1929, que se instaurou pelo mundo todo. Então, nós aqui no Brasil já éramos, né, grandes produtores de café. Produzia-se muito café aqui já naquela época. E para o escoamento e produção do café, foi feita toda uma infraestrutura na região sudeste, em especial ali no estado de São Paulo. E daí nós exportávamos esse café, comprava produtos industrializados. Quando essa crise então se instaurou pelo mundo, acabou que nós tivemos que produzir coisas que antes eram importadas, compradas, nós começamos a produzir aqui no território nacional. Então, toda a infraestrutura utilizada, toda a riqueza gerada pela cultura do café foi investida diretamente no processo de industrialização. E logo também começaram a vir imigrantes, né, fugindo das guerras que vieram aí. E então, nossa mão de obra já era uma mão de obra, então, estrangeira, que já era adaptada ao trabalho industrial lá na Europa, certo? Então, veio uma mão de obra qualificada aqui para as nossas indústrias. Então, houve aí esse desenvolvimento, a princípio, ali na região sudeste. Hoje nós estamos passando por um processo de desconcentração industrial, ou seja, as empresas estão saindo ali do Sudeste, principalmente do estado de São Paulo, e migrando para outras regiões brasileiras. Muitos projetos aconteceram ao longo da história do Brasil e também que ajudaram a desenvolver outras regiões brasileiras. Então, está acontecendo esse processo de desconcentração. A Zona Franca de Manaus é um exemplo, né? Então, nós temos lá na região amazônica a região de produção industrial, certo? Muito grande lá, a Zona Franca de Manaus. Apesar do notável desempenho e da grande importância da economia do país, a indústria não é a atividade com a maior participação na economia da região. O setor terciário, que é o comércio e prestação de serviço, tem a maior participação na composição do PIB dos estados, apresentam mais de 50% da parte deles. Tal fato se deve também pela grande diversidade de atividades do setor, que inclui o comércio, o transporte de mercadoria, movimentação de carga, enfim, hospitais, ensino, etc. Então, eu trouxe aí a imagem que tem lá no livro de vocês, da rua 25 de março, o símbolo ali, né, do Vucu Vucu, eu falo, né, muita gente consumindo, comprando, trabalhando, setor informal, comércio, né, então, é uma rua bastante movimentada aí. Certo, gente? Então, setor terciário, comércio e prestação de serviço produz muita riqueza. Beleza, galera? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês e até a próxima. Ai, Jesus.